É muito fácil olhar para as pessoas ricas e pensar que elas já nasceram em berço de ouro e que tudo o que elas conquistaram foi um golpe de sorte ou porque herdaram de alguém. Mas a realidade é bem diferente, pois grande parte das pessoas ricas vieram de famílias pobres e tiveram que enfrentar muitas dificuldades para alcançar o sucesso e se tornarem pessoas ricas. Inclusive, muitas dessas pessoas passaram por situações quase impossíveis de vencer. Porém, essas dificuldades não foram suficientes para impedi-las de se tornarem grandes empresários e, consequentemente, pessoas milionárias. E no vídeo de hoje, eu vou te apresentar 4 pessoas pobres que ficaram ricas mesmo enfrentando muitas dificuldades. E essas pessoas nos ensinam que o nosso estado atual não pode determinar o nosso futuro. Portanto, se você tem sonhos, não permita que as dificuldades te impeçam de realizá-los. A primeira pessoa pobre que ficou rica é o desenhista de roupas americano Ralph Lauren. Ralph nasceu numa cidade pobre chamada Bronx, que está situada em Nova York. E ele vem de uma família de imigrantes judeus, que assim como a maioria dos imigrantes, não possuía muito dinheiro, pois a sua família se viu obrigada a fugir da sua terra natal por conta da guerra em busca de um local seguro para conseguir sobreviver. Quando terminou o curso de 2º grau, Ralph escreveu no anuário de sua turma que o seu maior sonho era ser milionário. Essa atitude dava indícios de que sua ambição e vontade de vencer eram maiores do que suas dificuldades. Ralph era apaixonado por cinema, tanto que passava a maior parte do seu tempo imerso na ficção. Além disso, essa foi a maneira que ele encontrou para esquecer as dificuldades. E esse amor pelo cinema foi um dos responsáveis por grande parte do seu sucesso. Afinal, suas maiores inspirações vieram por meio dos atores daquela época. Enquanto trabalhava como vendedor de gravatas, Ralph procurava formas de inovar nesse ramo de negócios, tanto que chegou a criar a sua própria linha de gravatas. E apesar de suas gravatas custarem o dobro do preço das convencionais, ele fez muito sucesso. Com isso, ele viu a oportunidade de expandir seus negócios para outras linhas de roupas. O ápice do seu sucesso aconteceu em 1972, pois foi nesse momento que ele registrou a sua grife, usando um emblema de um jogador de polo. Daí surge a famosa Polo. Atualmente, seus negócios se concentram em roupas infantis, masculinas e femininas. E esses negócios são os responsáveis por fazer de Ralph um dos maiores estilistas do mundo, com uma fortuna avaliada em 7 bilhões de dólares. Nada mal para um filho de imigrantes que passou por muitas dificuldades na sua infância e juventude. A segunda pessoa pobre que ficou rica, mesmo em meio às dificuldades, foi George Soros. Tendo nascido na capital da Hungria, Soros e sua família se viram em perigos quando sua cidade foi invadida por alemães nazistas. E para passar despercebidos pelos alemães, toda a família de Soros foi obrigada a mudar de nome. Já em 1947 ele se muda para a Inglaterra, onde inicia sua vida acadêmica. E por não ter dinheiro para pagar seus estudos, George resolve trabalhar como garçom e porteiro a fim de pagar a faculdade. E depois de formado, ele inicia sua carreira financeira investindo em ações norte-americanas, do qual teve a ideia de criar o seu próprio fundo de investimentos. Soros é conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, pois em 1992 ele apostou na queda da libra esterlina, o que acabou rendendo a ele um lucro de mais de $1 bilhão. Esse acontecimento ficou conhecido na história do mercado financeiro como a Quarta-feira Negra. Estima-se que a fortuna de Soros gira em torno de $9 bilhões, o que o coloca entre as pessoas mais ricas do mundo. O terceiro nome que está entre as pessoas que eram pobres e ficaram ricas é de Steve Jobs. Quem olha para o sucesso de Steve Jobs não imagina o quão difícil foi a sua vida pessoal. Jobs era filho de sírios, mas por dificuldades financeiras, ele foi adotado por uma família americana. Com isso, ele passou a residir na Califórnia, num lugar que mais tarde seria chamado de Vale do Silício. E após concluir o ensino médio, Jobs se matriculou na universidade, mas acabou desistindo do curso depois de 6 meses. E em 1974, ele conseguiu seu primeiro emprego como designer na Atari, uma empresa fabricante de videogames. Mas depois de alguns meses, ele pediu demissão e foi para a Índia em busca de evolução espiritual. Já em 1976, Steve Jobs dá início na garagem da sua casa ao projeto que revolucionaria a indústria de computadores, lançando no mesmo ano o primeiro computador pessoal chamado Apple I. Logo em seguida, veio o Apple II e mais tarde o Macintosh. Porém,
Mesmo com o sucesso dos computadores, ele é afastado da sua própria empresa por discordar da maneira que os computadores eram vendidos. Apesar das dificuldades, Jobs se tornou a pessoa mais jovem a entrar na lista da Forbes como uma das pessoas mais ricas da sua época. E aos 24 anos de idade, ele atingiu a marca de 10 milhões de dólares, e com 25, a de 100 milhões de dólares. Nada mal para um menino que foi adotado e que também não gostava do ensino tradicional. A quarta pessoa pobre que alcançou a riqueza foi Oprah Winfrey. Oprah é uma apresentadora de TV americana com um patrimônio estimado em mais de 3 bilhões de dólares. E apesar do sucesso, fama e riqueza, a vida dela nem sempre foi fácil, pois passou a maior parte da sua infância longe dos pais e foi criada pela avó materna. E com 9 anos de idade, ela enfrentou vários abusos físicos e psicológicos de um tio e dos primos. Além disso, era ameaçada constantemente caso falasse para alguém o que estava acontecendo. A sua vida começou a mudar quando demonstrou talentos de oratória e comunicação. E esse talento foi o responsável por ela ganhar um concurso de locução na universidade onde estudava. Depois disso, ela se consagrou como apresentadora de TV, especialmente por entrevistar diversas personalidades americanas. E dentre essas personalidades estão Barack Obama, Beyoncé e Rihanna. Além disso, Oprah também atuou em diversos filmes, sendo inclusive indicada ao Oscar de Melhor Atriz. E essas habilidades fizeram dela a dona de um verdadeiro império, onde possui canais de televisão, revistas e sites. E esse império fez dela uma das pessoas mais ricas do mundo. O que essas pessoas pobres que ficaram ricas nos ensinam é que o presente não determina o futuro de ninguém, pois apesar de terem passado por diversos obstáculos, eles conseguiram alcançar o sucesso e a riqueza. Albert Einstein disse certa vez: "No meio de qualquer dificuldade, encontra-se a oportunidade." Portanto, não permita que as dificuldades e obstáculos impeçam você de alcançar os seus sonhos. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo.